Statisfera apresenta Variando. Continuando nosso estudo sobre a importância da variabilidade em um conjunto de dados, vamos agora ao desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão pode nos dizer o quão fortemente os dados estão agrupados em torno da média. Um pequeno desvio padrão indica que seus dados estão bem agrupados. Já um grande desvio padrão diz que seus dados estão mais espalhados. Desvio padrão é a maneira mais usual de medir a variabilidade. Tecnicamente, trata-se da raiz quadrada da soma do quadrado das diferenças entre cada evento e sua média aritmética, dividida pela quantidade de eventos. Resumindo, é a raiz quadrada da variância. Embora seu processo de cálculo não seja tão simples quanto a média, é possível utilizar calculadoras e programas específicos para calculá-lo diretamente, e seu resultado é de suma importância. O desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média. Vamos agora calcular o desvio padrão da produção diária de cada funcionário seguindo o nosso exemplo no vídeo anterior. Fazendo esse cálculo para o funcionário A, basta somente extrair a raiz quadrada da variância que teremos o desvio padrão. Dessa mesma forma, podemos calcular o desvio padrão para os funcionários B, C e D. Podemos ver a utilização do desvio padrão na apresentação da média aritmética, informando o quão confiável é esse valor. Isso é feito da seguinte forma: valor da média aritmética mais ou menos o desvio padrão. Dessa maneira, a média é complementada com a variação que os dados apresentam, indicando maior ou menor variabilidade na distribuição das informações. Se o dono da empresa de nosso exemplo pretende concluir seu relatório com a produção média diária de seus funcionários, ele fará da seguinte forma: a média de produção de cada funcionário mais ou menos o desvio padrão da sua produção. Podemos observar melhor graficamente a diferença da produção diária do funcionário C em relação à sua média, pois foi o que apresentou menor desvio padrão. Veja que os dados não se distanciam tanto da média. Podemos observar também como a produção diária do funcionário D apresenta maior diferença em relação à média, assim como identificamos ao calcular o seu desvio padrão. Essas estatísticas, desvio padrão e variância, só são informativas quando comparadas às de outras distribuições, como foi o caso do problema anterior, que comparamos o desvio padrão entre os funcionários da empresa. O desvio padrão nos dá a visão objetiva da maneira pela qual os valores de determinado evento estão distribuídos ao redor da média. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados em relação à média, e quanto menor, mais agrupados estarão os dados em torno da média. No próximo vídeo, falaremos sobre o coeficiente de variação, uma medida muito importante para se estudar a variabilidade. Fique ligado aqui no canal para aprender mais sobre estatística. Até mais!